Olá, divinas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, O Salto. Deixa eu só fixar aqui o nosso título do nosso encontro de hoje. Seja bem-vinda, Cleo. Você tem metas ou só corre atrás do que aparece? Nosso tema de hoje. Vamos lá. Vamos ver se a Cleo já está entrando. Já. Oi, Cleo. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Ai, Vamos para mais um episódio, né? Isso. Hoje eu já falei aqui, né? Você tem metas ou só corre atrás do que aparece? É, a gente precisa resolver isso, né? Precisamos, né, Cleo? Ai, precisamos muito, Carol. E aí, o que que você começa a dizer para a gente sobre isso, Carol? Então, Cleo, eu acho que esse tema é muito assim para aquela mulher que está se sentindo muito ocupada o tempo todo, né? Mas mesmo assim sente que nada está andando, né? Então hoje a gente vai aprofundar mais, mas é aquele efeito que a gente estava falando no último encontro de ficar ali na roda do hamster, né? Sim, exatamente. E é bom a gente já avisar aqui, né, para as mulheres que têm nos acompanhado, que elas não estão sozinhas, né, nesse ciclo, né? Muitas mulheres confundem ação com direção, né? O fato de você estar o tempo todo em ação, em movimento, não significa que você está indo para uma direção certa, né? Você Uhum. simplesmente está agindo muitas vezes sem saber por quê, né? E a verdade é que sem visão, sem essa direção, a gente só gira nesse círculo, né? Que você comentou com a gente. Uhum. Então, assim, já quero pedir aqui para as mulheres que estão nos assistindo ou que vão assistir depois, né? Se vocês sentem que vivem resolvendo o urgente e nunca o importante, o que realmente é importante para vocês, comenta que eu tô nesse ciclo e eu e a Carol vamos interagir com vocês e começar a trazer, inclusive, algumas dicas, né, Carol? Uhum. Isso aí, Cleo, exatamente. Eu não tô vendo a tua câmera, Cleo. Não sei se só para mim. Para mim, E aqui eu estou me vendo. para mim Sim. aparece tipo carregando a tua imagem. Ah, Mas, bom, tô te ouvindo bem. Depois, qualquer coisa, a gente pede um feedback aí. bacana. Então, Cleo, é bem isso, né? Eu acho que muitas vezes, né, para essa mulher se dar conta, então vamos tentar trazer um exemplo real, né, disso. Então, uma mulher quer fazer uma pós, quer abrir um negócio, quer economizar dinheiro, mas não sabe por quê, né? Então, às vezes quer fazer, nem sabe o porquê daquilo, né? Para que esse negócio? Para que essa pós, né? Realmente tem sentido, alinhada aí com os meus sonhos, né? Qual é a vida que realmente você quer construir com isso, né? Então, ter essa clareza é fundamental. E aí eu ia propor um exercício de clareza, né? Que eu acho que é interessante para quem está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar, para já começar a colocar mais a mão na massa, né, Cleo? Isso aí, Carol. Vamos movimentar essas mulheres rumo à direção, não só ficar. Tá me ouvindo, Cleo? Sim, Tá. estou. Então tá. Então eu vou perguntar aqui, né? Essa meta, né? Eu quero que vocês escrevam 3 metas, né? Eu dei aqui alguns exemplos. Ah, vou fazer uma pós, quero fazer uma viagem, né? Quero abrir um negócio, começar a empreender, né? Então coloquem aí 3 metas que você tem. E aí pensar, né? Olhando cada uma dessas metas, essa meta me aproxima da vida que eu quero? Ou só do reconhecimento momentâneo?
E olha que esse exercício, hein, já vou dizer que eu vou te ajudar a poupar dinheiro. Boa, Carol, boa. O dinheiro faz parte da direção, né? É, porque olha, né, Cléo, tanta atitude que a gente toma se não refletir sobre isso, né, que bota dinheiro fora realmente, né? E depois vê que nem sabe por que que fez. Exatamente, Carol. É importante a gente trazer aqui para essas mulheres, Carol, que metas são apenas tarefas, né? Meta é tarefa. Agora, a visão é destino, né? Uhum. Então, muitas vezes você pode bater mil e uma meta, né? E ainda assim sentir que está no caminho errado. Então, a meta ela é muito importante, né? Mas mais importante do que a meta, porque a meta é o meio com que você vai chegar até o destino que você traçou, aonde você quer chegar, né? A gente costuma dizer que a gente precisa sair de um ponto A e chegar no ponto B. Tem um caminho aí de evolução, né? Então, para a gente sair desse ponto A e chegar nesse ponto B, o meio é a meta, é a tarefa que você está fazendo, né? O esforço que você está fazendo para conseguir chegar até esse ponto B. Então, se você não tem traçado esse ponto B, esse destino, né? Essa direção, você nunca vai sair do automático, né? É batendo meta, assim, sabe? É como se a gente estivesse numa grande empresa, né? Você sendo forçado o tempo todo a bater meta, mas não é o seu objetivo, não é a sua direção. Você está batendo meta para alguém, né? Tudo bem que tem uma questão de dinheiro ali envolvida, tem uma questão de carreira, né? Muitas vezes, mas a meta não é sua, a meta é da empresa, né? O que a gente precisa trazer para a nossa vida é esse planejamento de vida, né? Eu, pessoa física, CPF Cleo, estou no ponto A e quero chegar no ponto B, depois no ponto C e assim por diante. E as metas são só o caminho, né, Carol? Isso a Uhum. gente tem que deixar claro, Uhum. né? Muito legal esse exercício que você propôs aí, Carol. Uhum. É, Cléo, porque realmente senão a gente fica fazendo as coisas e vira serva do caos, né? Essa é a verdade. Fica no modo reativo, né? Atendendo urgências, fazendo coisas às vezes até sonhando o sonho dos outros, né? E agradando. E aí depois vem a culpa também, ou vem arrependimento, né? De ter tempo perdido, sensação de tempo perdido, né? De que não dá mais tempo, tudo isso. E aí, Carol, tudo na vida tem um preço, né? E o preço de lidar com a não direção, com a falta de um plano bem estruturado, né? Ele é muito alto. Então é tudo isso aí que você falou. Vem a frustração, as decisões incoerentes, né? Isso quando consegue tomar decisão, né? E o pior, ela começa a se acostumar um pouco. A mulher que está perdida, ela começa a se acostumar com isso porque está sem visão. E o que sobra é sobrevivência, né? E a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver, né? Com abundância, com prosperidade, com paz, com harmonia, né? Então, assim, quem não tem visão vive de distração em distração, Carol. Você quer ver um exemplo do cotidiano que muitas vezes a gente se pega, até eu me pego, né? As relações. As relações mantidas por medo, por não propósito, uma relação simplesmente para não se sentir sozinha, Uhum. mas você não tem um objetivo com aquela relação. Finanças desorganizadas, porque não existe clareza de onde se quer chegar, né? Você não tem um ponto de partida e um ponto de chegada que você almeja, né? Eu sempre gosto muito de trazer exemplos de atletas, né? Eu sou muito ligada a esporte, Carol. Desde pequena eu sempre estive ligada a algum esporte, Que sabe? legal, Cléo. E um atleta, ele não tá ali por estar.
você pode observar que ele tem sempre um objetivo. Um Uhum. objetivo de ser campeão, um objetivo de ser campeão olímpico, campeão mundial, ou pelo menos de ficar entre os 3 melhores, né? Tudo isso são objetivos. Agora, para que ele alcance esses objetivos, metas, né? De curto, de médio, de longo prazo, ele vai alcançando ao longo do tempo até chegar a um objetivo maior, Uhum. né? Uhum. E E aí, Carol, o atleta, ele tem muito, né? Algo que eu acho que entra muito no nosso pilar também, que hoje não é a nossa ênfase, mas da performance, né? A questão da disciplina, né? E de fazer o dia a dia, né? Em prol daquela meta, né? Então, depois que ele tem aquela clareza de aonde ele quer chegar, ele faz com maestria, né? Ele coloca em... perfeito, Carol, perfeito. O atleta, eu acho que é muito disso, né? Ele tem muito da visão, que é um dos pilares do nosso método, né? Que ele sabe onde que ele quer chegar e muito de performance, Uhum. mas muito disso. Porque se ele não performar, ele não tem reconhecimento, ele não tem medalha, ele não tem troféu, né? E é interessante, olha só, a gente falar de visão do nosso método, né? Porque assim, a gente não precisa de mais metas, né, Carol? O que a gente precisa é de metodologia, Uhum. é de método. Uhum. A gente precisa ter visão, porque visão não é sobre se imaginar uma vida perfeita, Carol. Até porque perfeição não existe, né? Uhum. Visão é sobre assumir o que você deseja viver, com consciência, estrutura e verdade. E você sempre traz muito essa palavra consciência, né, Carol? No nosso curso, nas nossas lives, até nas nossas publicações do dia a dia, você traz muito essa palavra da consciente, né? Então, assim, você tem que ter consciência, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber onde você está e onde você quer chegar, né? Uhum. É, Cleo, porque é fundamental, né? Eu vejo a consciência assim como realmente colocar um holofote de luz, né? Trazer luz a algo que muitas vezes está ali sob uma névoa, né? A gente não tem a tal da clareza, então fica algo obscuro, eu não sei. E quando eu tenho essa consciência, eu tomo essa consciência, faz sentido, né? Se transforma em porquê. Então é algo que realmente é o combustível ali, né? Porque se não tem sentido, eu não vou ter esse comprometimento para levar adiante, né? Então eu preciso primeiro dessa consciência de entender o que faz sentido para mim, né? A vida que eu desejo viver de fato e não, né, os sonhos, né, a vida que as pessoas estão vendendo, que muitas vezes eu mesma, né, fico na ilusão de que é aquilo que eu quero, mas às vezes demora a cair a ficha para a gente ver que, opa, não era sobre isso, né? Para mim, isso não vai me preencher. Então, quando a gente assume isso de fato, é libertador, né? Mas é legal, né, Cléo, que no salto a gente começa a trabalhar a visão, né, com 3 técnicas que destravam esse processo, né, de dentro para fora. Então, esse processo de voltar a sonhar, de conseguir visualizar, porque às vezes a gente vai falando assim e fica algo muito subjetivo, né? Ah, tá, Carol, mas como que eu vou saber o que de fato me preenche, né? O que de fato é o meu sucesso, é o meu império, é a minha felicidade, né? Como que eu vou saber disso? E realmente não é receita de bolo. Eu e a Cleo aqui a gente não vai falar, ah, é isso, 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 né? Você vai fazer isso dessa forma porque vai ser o que é sucesso para mim, o que é felicidade para mim, né? Já começa e já não é o mesmo para a Cleo, né? Não vai ser o mesmo para ti. Então é algo muito singular que você vai ter que encontrar, né? É um processo de escavação mesmo, né? Um processo lá arqueológico quase, né? Na psicanálise a gente acredita muito assim, né? Que a gente vai fazendo esse processo mesmo de escavação, né? E de descobrir mesmo as raízes, né? As profundezas. Então
através dessas 3 primeiras técnicas, né, a gente começa o nosso processo, a nossa jornada, né, de dentro para fora, como eu falei, né, porque é necessário, e esse eu acho que é um dos nossos diferenciais, né, Cléo, começar de dentro para fora, Sim. né? Então, essas 3 técnicas que a gente começa, né? Uma delas, a primeira, é a visualização do seu império, né? Do seu império, não do meu, nem do da Cleo, do seu. Então, é algo que a gente realmente trabalha, né? E você consegue enxergar de fato o que que é o seu império, como que é. Depois tem o destrave físico, né? Todas as bugigangas, tudo que está atrapalhando aí ainda seu de físico, que está atrapalhando a sua prosperidade, né? E a anamnese das crenças limitantes. Então, tomar consciência aí do que está na sua mentalidade, quais são, né, as vozes, né, as verdades que você está se dizendo e que está bloqueando tudo isso também, né? Então, a maioria das mulheres, elas não travam por causa de falta de sonho, né? Mas por quê? Porque carregam esses bloqueios que são invisíveis, né? Muitas vezes, tá, as questões do destrave físico às vezes é visível mesmo, porque às vezes quando vai fazer uma limpa no guarda-roupa, tu vê que é visível, tinha que jogar um monte de tralha, né, se desapegar. Mas tirando isso, tem muita coisa invisível também, né, Cléo? Tem muito, Carol. E assim, o bom você falar das técnicas que a gente utiliza no salto, porque são técnicas simples, né? Mas extremamente poderosas, tá? Para serem feitas sem condução. O fato de ser simples não significa que não precisa de condução, né? Por isso a gente construiu um salto, né, Carol? E é importante que essas mulheres saibam que essas técnicas você precisa começar a visualizar, né? A gente fala muito de sonho, né? Mas para se realizar algo, o ponto de partida é o sonho, né? Então, a gente no salto a gente costuma dizer que a mulher ela já tem um império dentro de si, né? Basta ela conseguir visualizar, basta ela ter a visão, a intuição para ela visualizar esse império. E de que império a gente está falando? Né? A gente está falando de um império financeiro, de um império patrimonial, a gente está falando de um império familiar, né? A gente está falando de um império de carreira. Todos nós temos algo a construir e está dentro da gente, né? E assim, o corpo sente, né, Carol? O corpo sente antes da mente bloquear. Uhum. Antes mesmo da mente bloquear, o seu corpo já está sentindo, tá? Então, assim, são frases que muitas vezes as mulheres repetem sem perceber, falam sem entender, né? E aí são coisas que afastam cada vez mais essas mulheres desse império que elas estão querendo construir, né? Então, assim, a gente costuma dizer que se se a visão da mulher não a movimenta, tá? Talvez ela esteja preso no medo antigo. Alguma coisa lá atrás, né? E aí você trata muito bem disso, né, Carol, no salto, trazendo as questões dos arquétipos da criança, da mãe, né? Tudo aquilo. E entra nesse destrave, né, que você mencionou, que é muitas vezes físicos e emocional, Emocionais também. né? Uhum. Emocional também. Uhum. E aí a gente traz aqui uma reflexão, né, e que a gente pede ação para essas mulheres, né? Hoje você só observa, né, para essas mulheres só observarem em que momento do dia você sente que isso não é para mim, porque em algum momento a gente está tão sufocada, tão cheia de tantas coisas que a gente tem que parar e falar: isso não é para mim, isso não vai me levar ao destino que eu quero, isso não vai me levar à direção que eu quero. Em que momento do dia, né? A gente
pede para fazer esse exercício, né? E de quem é essa voz? Quando você se perguntar de quem é essa voz, né? Então, assim, não precisa resolver, mas só de começar a nomear já é libertação, né, Carol? Uhum. Eu acho que começa a ter a percepção do que está incomodando, do que não está fazendo sentido, daquilo que está afastando do propósito, da direção. Né? Sabe, Cléo, que tu falando assim, eu vejo que dentro de nós tem várias vozes, né? Então, a gente perceber essas vozes do que realmente está nos levando, que está desalinhando, né? E muitas vezes as vozes das sabotagens também, porque esse, eu acho que essa clareza do que tá, isso aqui está desalinhado, não vai me levar ao caminho, né? Eu acho que é um passo seguinte até se a gente percebe, por exemplo, né? Eu estou num ambiente que próspero, né? Vou dar aqui um exemplo, né? Vou num restaurante sofisticado, ter uma experiência bacana. É que eu não estou falando de coisa supérflua, né? Não, estou falando de uma experiência legal, né? De repente há uma gastronomia sofisticada, algo que eu nunca tive a oportunidade de presenciar, tomar um champanhe, né? Tive essa oportunidade. E aí eu tô lá e eu começo a me sentir desconfortável. E eu começo a ter essas vozes na minha cabeça de me sentir mal naquele ambiente, né? Ou de muitas vezes até julgar. Eu, por exemplo, eu comecei a reconhecer em mim assim, porque eu na reatividade eu começava a ver defeitos, né? Começava a julgar, começava a olhar tudo como se fosse encontrando problemas, né? E na verdade era eu que estava desconfortável naquele ambiente, né? Porque eu não me permitia vivenciar aquilo. Até uma coisa simples, né? Que eu estou dando exemplo de um restaurante, algo assim, que eu acho que é algo mais palpável para a gente perceber, né? Mas até na própria academia, essa semana mesmo eu estava refletindo sobre isso. É um ambiente como eu me sentia mal, né? Como eu ficava julgando, apontando os dedos e falando, nossa, mas o pessoal é fútil, só quer ficar se olhando no espelho, só quer ficar. E aí hoje, que eu não estou, que eu estou, né, gestante, eu não estou com o corpo esbelto de sarado, né, de referência. Eu falo, eu tô me sentindo tão melhor, me sentindo bem, eu não me sinto ameaçada, eu me sentia ameaçada constantemente, sabe, na academia. E aí hoje eu consigo olhar para as pessoas e admirar aquelas pessoas que estão lá se cuidando, sabe, porque mudou a minha perspectiva, né? O ambiente é igual, né? Sim. Depende de como eu quero olhar. Então eu acho que é muito disso, né? Conhecer é reconhecer essas vozes, porque essas vozes do isso não é para mim, isso, né? Ou isso não é para mim pode vir desses dois lados, né? Pode vir desse jeito do isso não é para mim, de eu me sentir mal, ou não, já uma voz realmente que é uma voz da verdade, de reconhecer isso não é para mim. Esse ambiente, né, promíscuo, por exemplo, né, esse ambiente de bebedeiras, de apelação e tal, isso não é para mim. Aí já é ok, é uma voz que está alinhada com a minha verdade, né? Carol, é engraçado que a voz que mais fala com a gente, a voz que eu mais ouço é a voz da sabotagem. É Ela grita, incrível, né, Cléo? ela É grita, ela escandalosa. grita. E a gente precisa ficar atenta o tempo todo, né? Porque a nossa mente, nós somos mais fortes do que essas vozes. A Uhum. gente só precisa saber discernir, né? Uhum. Eu tenho um livro que eu leio ele há muitos anos. E sempre que eu vejo que a minha mente está querendo me sabotar, eu volto a ler. Inclusive, eu comento dele no Salto, é Os Segredos da Mente Milionária, Uhum. por Tim Harvey. Não, ali não fala só de finanças, né? Mas ele fala de ter uma mente forte, uma mente próspera em todos os aspectos da vida, né? Então, Carol, toda vez que eu sinto que eu estou começando a ficar desanimada, que vem as vozes da sabotagem, eu volto e leio pelo menos um capítulo desse livro. E é assim, Uhum. ó,
é algo assim transformador, sabe? Como a gente volta a falar, opa, peraí, eu que mando aqui, eu que estou no controle, né? Então, assim, achei fantástico você falar, porque essas são as vozes que mais falam com a gente o tempo todo, né? Elas gritam, elas estão no barulho, né, Cléo? A voz do discernimento, né, a voz da verdade, a gente precisa silenciar para ouvir, a gente precisa mudar o ritmo para conseguir ouvir, né? Exatamente. E aí, voltando aqui, né? Muitas vezes a gente tenta planejar algo, né, que nunca sai do papel. Às vezes a gente nem consegue colocar no papel, fica só aqui na cabeça, né? E aí a gente pensa que o problema é a gente, né? O problema é que ninguém nos ensinou a construir com visão, a construir realmente uma estrutura, né? E aí, o fato da gente não conseguir colocar no papel e tirar do papel, né? A gente começa a se sabotar o tempo todo também, né? O tempo todo. Eu não consigo, isso não é para mim, sabe? Mas o problema não é esse. O problema é que você não foi ensinada a colocar isso como visão, como realmente uma estrutura de vida, um plano de vida, né? E no salto é o que a gente mais começa a trabalhar, né? O que você quer realmente? Que império você quer para a sua vida? Né? Então, a visão, quando se tem visão, o caminho ele fica mais fácil e a chegada ela fica praticamente certeira. Né? Então, hoje eu quero provocar essas mulheres aqui também, Carol, com três perguntas. Três perguntas rápidas. Você fez três perguntas lá e eu vou fazer aqui também. Olha só. Se a sua vida daqui a 5 anos fosse perfeita, como seria a sua manhã? Você consegue imaginar? Acho que a pergunta é essa, né? Você consegue se ver daqui a 5 anos numa vida perfeita? Não vamos dizer numa vida perfeita que não existe, né, Carol? Mas uma vida tranquila, uma vida harmônica. Como seria? Você consegue se ver lá? Né? Seu corpo já sabe a resposta antes da mente inventar essas desculpas? Outra pergunta. Qual o hábito de hoje mais te afasta dessa visão? Sim, porque se tem uma coisa que detona a gente são os maus hábitos, tá? Mas o pequeno hábito, ele pode sabotar o seu império. Então, eu vou repetir a pergunta para as mulheres aqui. Qual hábito seu de hoje mais te afasta dessa visão? Essa visão que você tem daqui a 5 anos da sua vida, né? E a última pergunta, para provocar ainda mais, Carol. Que frase automática você repete e nem percebe? E aí existem várias, né? Existem várias, por exemplo, isso é difícil demais, agora não é o momento, preciso de mais um curso, isso não é para mim. São as vozes, talvez, né, Carol? As vozes, né? Então, pedir para as mulheres também responder essas três perguntas aqui pra gente, que a gente vai interagir com elas depois, né, Carol? Parecem perguntas simples, né, Cléo? Assim, bem simples, ouvindo assim, mas as respostas certas, elas estão quase sempre, né, atrás de bloqueios profundos. Então, não vai ser papum responder assim, né? Até eu fico pensando, né, quando você falar a sua vida perfeita daqui a 5 anos, né? Uma vida próspera, uma vida abundante, né? O que a gente fala muito disso, né? Essa prosperidade, essa abundância, para a gente representa muito a qualidade de vida, né? Usufruir, desfrutar do melhor, né? Então, para mim,
tá muito atrelado, né? Até decisões assim que eu tomei desde o ano passado, assim, de focar, por exemplo, na minha saúde, na questão da qualidade de vida, sabe? Às vezes a gente acha que isso não vai impactar no financeiro, né? Mas vai impactar na nossa energia, né? Vai impactar na nossa realização, no sentido, como eu falei, né? Inclusive na saúde para aproveitar e desfrutar mais, né? Porque tudo isso, né? A gente vê tantos casos de pessoas que não cuidam e quando tem ali para desfrutar, não tem mais saúde, né? Então são coisas assim que às vezes a gente acha, tá aí, às vezes um hábito que vai travar, né? Até para mim, por exemplo, a questão da atividade física, que era algo que eu ficava, né, procrastinando, sempre com uma desculpa, com algo, né, por outros bloqueios, como eu falei aqui, o exemplo do próprio do ambiente, isso era o quê? É uma autoestima frágil, né, fragilizada, tudo derrubava. Então, assim, não, enxergar isso e reconhecer, né, do porquê que eu me sentia mal naquele ambiente, eu tive que olhar para lugares mais profundos, né? Então, às vezes a gente acha que tá tudo ali muito, né, já na ponta da língua simples, mas a gente precisa olhar para essas questões, né? Por isso que a gente conduz isso com muita segurança, né, de maneira leve também, né, Cléo? Eu acho assim que por mais que a gente está falando de questões profundas, né? É tudo conduzido com muita leveza, de um jeito realmente feminino, né? Leve o vinho, ele ajuda muito nisso, né? De trazer essa leveza para a gente acessar essas questões. Carol, você falou qualidade de vida, né? E, na verdade, a qualidade de vida, ela afeta e muito as questões financeiras, né? Afeta todos os aspectos da vida, né? A gente já comentou em outras lives aqui que se a gente não estiver bem com a gente mesmo, né? A gente não consegue cuidar dos outros melhor, não consegue cuidar da casa melhor, não consegue cuidar das finanças melhor, não consegue cuidar do relacionamento de forma melhor, né? Então, eu acho que buscar essa leveza na vida, né? Buscar esses objetivos que vão nos trazer essa qualidade de vida, vai refletir em todos os aspectos da vida, né? E é por isso que a gente fala que o salto, ele não é um curso que a gente vai falar de psicanálise e finanças, né? Fala-se muito de psicologia financeira, né? E aqui a gente traz a questão da psicanálise, né? Não é só mais um curso, né? A gente traz como um método mesmo de transformação em todos os aspectos da vida. Prosperidade para todas as áreas da vida. Porque é como você disse lá no início, né? A gente está tratando de dentro para fora, né? E quando se trata de dentro para fora, as coisas fluem. Eu costumo dizer que o universo, ele conspira muito, né? Por quê? Porque você está entendendo, você sabe o que está acontecendo, você sabe onde quer chegar, você tem visão, você tem clareza, né? Então tudo fica mais fácil. Então a questão da qualidade de vida, hoje eu também consigo enxergar, porque eu já estive muito no modo automático, né? Hoje eu consigo enxergar que qualidade de vida, ela abre portas para muitos aspectos da vida. Uhum. Porque a gente fica realizado, né, Cléo? E aí é tudo, é como eu falo, as oportunidades aparecem, nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, mais de bem com a vida, a gente se relaciona melhor, né? É tudo natural, né? A gente fica mais do bem mesmo, né? É algo natural, a gente está mais feliz, né? Então, Isso, e tem um porquê, né? Em algum momento aqui você comentou que tem um porquê, né? Eu vivi muito no mundo dos negócios, né? E tem um autor, Simon Sinek, ele trata muito essa questão do propósito, né? Que a gente, muitas vezes, os negócios, eles começam a estruturar um negócio para quê? Para quem, né? Mas não, você tem que começar pelo porquê, né? É o que te move, o que te faz querer levar algo de melhor para os seus consumidores. E na vida é a
mesma coisa, né? Por quê? Por que que você está fazendo algo? Qual que é o objetivo? Qual que é o seu propósito? Tá te trazendo alegria? Tá te trazendo harmonia, essa qualidade que a gente sempre fala? Então tem que ter um porquê, né? E para a gente saber desse porquê, a gente precisa entender, né, Carol? Entender, ouvir as nossas intuições e conseguir enxergar. Porque se a gente não enxerga, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Minha mãe era uma mulher muito simples, mas muito simples mesmo. Ela não tinha nem o ensino médio, mal terminou o ensino fundamental. Eu acho que eu já comentei aqui que eu aprendi educação financeira com ela e ela nem sabia de termos técnicos que hoje eu uso, né? Mas ela foi quem me ensinou educação financeira. E ela falava algo que eu guardo para o resto da vida. Quem não sonha, não realiza, né? O que ela queria dizer com isso? Você precisa se enxergar, minha filha, você precisa se ver lá, né? Eu acho que é muito do que você traz hoje da psicanálise pra gente, né, Carol, no salto. Então, assim, é de dentro para fora, tudo é de dentro para fora. O sonho, né, Cléo, ele nos norteia e quando a gente consegue se enxergar nesse lugar, né, visualizar o nosso sonho, a gente transforma isso em direção, né? É algo que, se a gente não tem esse sonho e se não coloca ele no papel, né, não traça, a gente dispersa sempre. Não adianta, a gente vai ficar, né, rodando em círculos ou se perdendo na rota, né? Como eu falei ali na questão da peregrinação, né? Se perdendo no caminho, porque tudo vai nos distrair, vai ser mais interessante, né? As promessas são irresistíveis o tempo todo, né? Então, se eu não tenho muita clareza desse sonho, né, e do que realmente buscar com gana mesmo, com vontade, né, com garra, né, eu preciso realmente ter isso muito claro, né? Quais que são esses sonhos? Agora, é importante a gente trazer aqui, Carol, a gente já está caminhando, né, para o final de mais um episódio, passa tão rápido. É importante a gente trazer que visão não é só ver o futuro, né? É muito importante ver o futuro, mas viver o presente com propósito é fundamental. Eu sempre gosto de dizer, né, que em finanças a gente tem que pensar sempre no futuro, tem que ter um pezinho no futuro, porque como dizia minha mãe, o futuro chega muito rápido, né? Mas também viver o presente. Não adianta nada você economizar, economizar, economizar para amanhã e não viver bem hoje, né? Eu gosto de tratar finanças com qualidade de vida para hoje, mas também garantir o amanhã, né? Então, uma mulher com visão, ela não é dominada pelo externo. Ela não deixa essas vozes da sabotagem interferir no presente e no futuro dela, né? Ela é guiada pela verdade que carrega dentro. A partir do momento que ela se autoconhece, né, que ela consegue ouvir da intuição e começar a ter essa visão, é uma mulher que dá um salto. É uma mulher que dá um salto. Um olhar de sabedoria mesmo, né, Cléo? Para não ser manipulada mesmo, né? Não ser ali fisgada, como eu falei, né? Tantas ofertas, são tantas promessas, né? E é só a gente ver, né? Fica nítido se aquilo nos faz bem ou não, né? Se nos traz paz ou se nos traz perturbação, né? Tira o nosso sono, aí a gente já sabe, né? Se está alinhado com a sábia ou não, né? É verdade. E o salto é bem isso, né, Carol? Ele não começa só com números, né? O salto não é só números. O salto começa com visão, né? Porque sem saber para onde ir, nenhum plano funciona. E sem saber para onde ir, né? Como já dizia lá na Alice, né? Qualquer caminho serve. E qualquer caminho faz a gente se perder assim com muita facilidade, né? Então, o salto é para isso, é para direcionar essa mulher
para várias áreas da vida, para ela ter visão e começar a ter performance, né, a partir dessa visão. Uhum. Isso aí, Cléo. Eu acho que chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um episódio. Bem, tomara que Rápido mesmo, né? passa rápido. Eu espero que as mulheres interajam aqui com a gente para a gente responder essas perguntas, essas provocações aqui que a gente fez, tá? E esperamos todas vocês no próximo episódio. Uhum. Vamos fazer um tintim, Cléo? Vamos Aqui, fazer um para mim, tiro. continua fechada a câmera, né? Aí, se tu puder tentar. Sério? Sim, para mim não Eu carregou. vou, eu vou tentar aqui de novo Sim. aqui. Agora, abriu? Não, para mim tá assim, carregando a tua imagem, como se Nossa. tivesse. Aqui para mim aparece. Eu espero que eu tenha aparecido na live. Eu espero que fique salvo com a tua imagem. Então, eu tô aqui com o Tintim, Carol. Tá, bom, vamos testar depois. Eu vou salvar aqui, espero que tenha aparecido. Obrigada, Cléo. Obrigada, Carol. Fica com